Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Eu estou fazendo uma série intitulada Jesus é a única é a senha para interpretar a Bíblia e a vida. O que eu quero dizer com esta série de vídeos que eu estou fazendo? Quando você vai entrar no seu computador, pede uma senha. Sem a senha você não entra. Você vai entrar no aplicativo do seu banco. Pede a senha. Sem a senha certa, você não entra e não faz nada. Com a senha, você entra e faz o que você quiser. Para quase tudo hoje, você tem senhas para que você entre e faça uso daquilo. O que eu quero dizer com essa série é que Jesus é essa senha para você entender toda a Bíblia. Não uma parte dela, toda a Bíblia. Jesus é a senha. É o que Jesus é, o que Jesus falou, o que Jesus fez, que é essa senha para você entender. E mais, através de Jesus, você vai entender a vida. Como é que a gente deve se portar diante da vida, das questões éticas que estão aí, das questões de comportamento, qual a nossa opinião sobre certos assuntos. Jesus é essa senha para que você compreenda a vida e você se coloque bem diante dela, assim como Jesus fez. Esse é o objetivo dessa série, é mostrar isso. Jesus é essa senha. Usando uma linguagem teológica, Jesus é a chave hermenêutica. Hermenêutica é interpretação. Então, Jesus é a chave que interpreta a Bíblia e a vida também. É esse o objetivo. Eu já fiz o primeiro vídeo, na qual eu mostrei que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela tem como alvo Jesus Cristo. Tudo que foi escrito é para Jesus. É para anunciar Jesus ou para ter um desdobramento do que ele falou, do que ele viveu. Já está por aí, na semana passada eu coloquei, se você não viu, dê uma olhada nesse primeiro vídeo. Este é o vídeo número 2. E nesse vídeo eu quero dizer o seguinte: Jesus é a única regra para interpretar a Bíblia e a vida. A regra que você vai usar para interpretar a Bíblia inteirinha e também sua vida. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Jesus é a regra para interpretar a Bíblia. Vamos começar com as Escrituras. Quando você lê um texto do Antigo Testamento, você lê um texto do Novo, aí você se pergunta: que valor tem esse texto para mim? Porque é óbvio que alguns textos eu não vou cumprir literalmente, mas e se não é literal, tem algum tipo de orientação. Mas assim, qual o valor que, por exemplo, um texto do Antigo Testamento, eu devo ler o Antigo Testamento ou um texto do Novo e dizer: eu tenho que aplicar isso? Como é que eu vou diferenciar? Porque às vezes um texto diz uma coisa, o outro texto parece que diz o contrário daquele. Então, como é que eu vou fazer isso? A questão é bem simples. Você vai usar Jesus, a vida dele, o ensino dele, como a regra para interpretar tudo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Toda a Bíblia você vai interpretar através de Jesus. Pela lente chamada Jesus é que você vai fazer a leitura. Então, tudo vai ser por Jesus. Vamos começar com o Antigo Testamento. Eu vou dar aqui um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, você vai lá nos Salmos e você vê vários salmos, não são todos, mas alguns sim, em que se fala dos inimigos e do que se deve fazer com eles. Por exemplo, tem um salmo em que ele diz assim: louvado ou bem-aventurado aquela pessoa que pegar os filhos de uma nação inimiga e bater com eles nas pedras. Olha que cena horrível. O Salmo diz: que coisa boa a pessoa que fizer isso.
pegar os filhos dos inimigos e bater nas pés, ou seja, matá-los. Crianças. Veja que figura ruim que está no Salmo. Mas quando está lá no Salmo, no Salmo ele tem uma razão de ser e ele tem a época. Outros salmos, por exemplo, dizem assim: Deus me prepara para a batalha, ele reforça minhas mãos para que eu pegue a minha espada e atravesse os meus inimigos. Olha, que figura ruim essa também, né? Figura terrível. Quer dizer, é aquele que usando da sua espada enfia pela barriga e a espada sai nas costas. Veja, e assim, está no Salmo como algo bom. Como algo bom. Então, óbvio, o que vai acontecer? Você vai ver o contexto, é um contexto de guerra, em que alguém precisa ficar vivo, e a guerra implica em matar o outro inimigo. É nesse contexto que é explicado. Mas você não pode pegar, por exemplo, esses salmos, tal como eles estão, e dizer, hoje eu também. Eu vou ter que dar um jeito nos meus inimigos. Talvez não vou pegar nenhuma faca, nenhuma espada, nenhum revólver, mas eu vou ter que vencê-los. Eu vou ter que lutar contra eles. Eu vou ter que, de alguma forma, vencer eles. E ser mais forte, ser mais poderoso do que eles e neutralizar qualquer coisa que eles façam. Aí você pega e diz assim, por exemplo, os muçulmanos são os meus inimigos, porque lá nos países muçulmanos eles perseguem os cristãos, aquele negócio todo. E aí diz, os muçulmanos são meus inimigos. Então, se eu encontrar aí algum muçulmano, eu vou ser mais forte que ele, eu vou colocar dificuldades na vida dele, porque ele é meu inimigo. Você pensa assim, os comunistas. Os comunistas são meus, as pessoas são comunistas, são minhas inimigas. Eu que sou cristão, os comunistas, eles mataram muitos cristãos na história, né? Eles fecharam igrejas. Aí os comunistas são meus inimigos. Então eu vou ter que fazer alguma coisa contra eles. Eu não vou deixar eles prosperarem, porque eles são meus inimigos. Ou você diz assim, não, os umbandistas, o pessoal do terreiro aqui é meu inimigo, porque eles adoram outros deuses e eles não seguem o Deus que eu sigo. Então, eles são meus inimigos, nem vou conversar com eles, eu vou colocar dificuldades para aquilo que eles fizerem. Se eu encontrar alguma macumba lá num determinado lugar, eu vou chutar, eu vou destruir aquilo lá, esse tipo de coisa. Então, assim, se você pega o salmo, um salmo como esse, de derrota do inimigo, e você chega, eu vou aplicar isso para a minha vida hoje, eu não vou matar, claro, mas eu vou fazer alguma coisa para prejudicar essas pessoas porque são meus inimigos, é aí que mora o problema. Quando você usa Jesus como a senha para interpretar a Bíblia, o que é que você vai dizer? Você vai dizer o seguinte, no Antigo Testamento estava escrito assim, dentro daquele contexto de guerra, tudo mais, isso era assim. Mas aí veio Jesus. E Jesus disse uma palavra fundamental para tudo isso. Qual é a palavra de Jesus? Amai vossos inimigos. Essa é a palavra de Jesus. Você está entendendo? Então, o que está no Salmo, ele tem valor. Mas ele tem valor dentro daquele contexto. O que está no Salmo deve ser interpretado por Jesus Cristo. Então, quando eu leio esses versículos no Salmo, ele diz, naquele tempo, dentro daquele contexto de guerra. Mas o que vale para mim não é aquilo. O que vale para mim não é considerar muçulmano, comunista, umbandista como inimigo. O que vale para mim é o que Jesus falou. Então, estas pessoas, muçulmanos, comunistas, umbandistas e outros, essas pessoas eu vou amar, eu vou ajudar, eu vou levantar essas pessoas, eu vou fazer o bem para elas, eu vou cuidar delas,
Mesmo que elas tenham opiniões e vidas diferentes da minha, não tem problema. Jesus me mandou amar os meus inimigos. Então, nesse sentido, é o amor que vai prevalecer. Por causa de quem? Por causa de Jesus. E é com os olhos de Jesus, com esse negócio de amar vossos inimigos, que você vai ler esses textos nos Salmos. E você vai dizer, eles ainda não tinham Jesus naquela época, eles estavam no contexto de guerra. Então, aquilo ficou para trás para mim. Ficou para trás. Teve seu valor e tem seu valor como orientação, no sentido geral, mas debaixo do que Jesus falou. Você está entendendo? Então, Jesus é quem vai me dizer o que na Bíblia ainda continua como valor, valendo, e o que ficou ultrapassado. Ultrapassado pelo quê? Pelo ensino dele, pelo ensino de Jesus. Vou dar agora uns exemplos no Novo Testamento, presta atenção. Na época de Jesus, por exemplo, eles não podiam comer certas comidas. Porco eles não comiam de jeito nenhum, frutos do mar, como camarão e outros não comiam de jeito nenhum. Então, certas comidas eram proibidas para os judeus, que era o grupo de Jesus. Mas Jesus, quando vem, ele dá algumas lições. E uma das suas falas, está lá em Marcos capítulo 7, diz assim: e Jesus considerou puro todos os alimentos. Jesus considerou puro todos os alimentos. Então veja bem, hoje eu vou seguir a mesma orientação dos judeus da época de Jesus, que não comiam certos alimentos? Não. Por quê? Porque hoje Jesus disse que todos os alimentos são puros. Os alimentos, todos os alimentos são puros. Então, hoje, sem nenhuma culpa, por causa de Jesus, se eu gosto de uma feijoada onde tem carne de porco, eu posso comer e dar graças a Deus pela feijoada que eu gosto e comer com prazer. É isso. E qualquer outro tipo de alimento também. Eu posso comer camarão sem problema nenhum, se eu gosto, se me faz bem, sem problema nenhum. Eu dou graças a Deus pelo alimento. Mas eu posso comer qualquer alimento, qualquer. E isso é uma coisa sempre muito importante dentro da nossa vida. Nesse sentido, é que Jesus é a palavra que orienta tudo em nossa vida. Outra coisa, na época de Jesus, e decorrente também do Antigo Testamento, eles guardavam um dia da semana como sendo um dia santo, em que não se podia fazer nada a não ser a adoração de Deus e o descanso, que era o sábado. Posteriormente, na história da igreja cristã, ficou sendo o domingo. Esse dia que não é dedicado a Deus e não se fazia nada em termos de trabalho, né? Ficou sendo domingo. E hoje é uma grande discussão, porque muitas empresas, mas muitas, trabalham aos domingos. E é no domingo, às vezes, o movimento principal dessas empresas, dessas entidades, etc. Então, a questão eu tenho que guardar algum dia na semana como dia santo ou não? Aí você vai para Jesus, E quando você encontra Jesus, o que é que você ouve dele? Que o sábado, no caso, o sábado era o dia santo na época. O sábado, o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Então, quer dizer, Jesus inverte a lógica. Não existe um dia santo em que eu tenha que ficar parado, assim, sem fazer nada. Esse dia em que a gente descansa, esse dia em que a gente se volta mais para Deus, é algo que nós fazemos para o nosso benefício. É para o ser humano. Agora, se há uma condição em que o ser humano, por exemplo, descansa em algum outro dia da semana, trabalha no sábado ou no domingo e segue a vida, está resolvido o problema.
É isso que Jesus quer dizer. No fim das contas, o que Jesus quis dizer com a sua palavra é o seguinte: todos os dias são santos. Todos os dias. Não é um dia especial. Não é o sábado, não é o domingo. Não é um dia especial. Todos os dias são santos. E você deve reservar um deles para seu descanso. Esse é o ensino de Jesus. Por isso que ele diz que o sábado foi feito para o homem. É a ideia do descanso para o homem. Que pode ser numa quarta-feira, pode ser numa segunda. Tudo bem? Então, é Jesus quem vai orientar a gente nessas questões. Uma outra questão no Novo Testamento. Não cortar o cabelo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo aconselha as mulheres a não cortar o cabelo, a não ser que use o véu. Mas não usando o véu também não pode cortar o cabelo. Então deveriam adorar, ir ao culto com o cabelo comprido ou com véu. Paulo está dentro do seu contexto, dentro de sua cultura, que ali está. Quando você olha para... E dentro da sua cultura está correto. Agora, quando você olha para Jesus, o que ele diz? Ele diz que essa questão da aparência, ela não é importante. O que é importante é o que sai do coração. Não é o que entra no homem que o prejudica, é o que sai do homem. O que sai é assim, como palavra, como ação. É o que sai do homem que pode prejudicá-lo de Jesus. Então, não é o que entra pela boca que impurifica a vida, mas o que sai do coração. Porque do coração saem os maus pensamentos, saem os roubos, saem os assassinatos, sai tudo isso que é ruim. Então, é do coração que sai. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a aparência aí não tem muito valor. O que tem valor é o que você faz, é o que você diz a partir do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. É o coração que importa, é o seu interior que importa, não a aparência. Então, hoje, com a mudança da cultura, não há nenhum problema em cortar o cabelo, não há nenhum problema em não usar véu. Vocês estão entendendo? É Jesus quem nos orienta. E em relação à vida? Eu falei da Bíblia, vamos para a vida. A vida de Jesus, ela é parâmetro para a nossa vida. A forma como ele viveu, o que ele fez é parâmetro. E isso está ligado também, tanto à sua vida quanto aos seus ensinos. Então eu vou dar aqui 3 exemplos básicos, hoje, de coisas que acontecem hoje. Por exemplo, muitas pessoas usam piercing, tatuagens, cabelo colorido, dread e outras coisas assim. Aí alguém chega, pega lá algum texto obscuro lá no Antigo Testamento, dizendo que não podia fazer marcas na pele, e diz: está vendo? Deus abomina o uso de tatuagem, o uso de piercing, das coisas que faz marca. Aí pega um texto lá no Antigo Testamento que a gente nem sabe se está falando disso. E pega esse texto e diz: está vendo? Não pode. Aí, quando você vai para Jesus, ele vai dizer exatamente aquilo que eu falei no exemplo anterior, que não é a aparência que é importante. O uso dessas coisas não significa nada. Significa a pessoa que você é, o caráter que você tem. Isso sim é importante. Então, por Jesus, por causa de Jesus ser essa senha para entender a vida, a gente percebe que o uso dessas coisas que eu falei, piercing, tatuagens, etc., nada tem a ver. Nada tem a ver. Quem quiser e gostar, que use, e quem não gosta, que não use, que não faça uso. Agora, que não fique também criticando, nem de um lado, nem do outro. Quem usa, não critique quem não usa, e quem não usa, não critique quem usa. Cada um faça o que quiser da sua aparência. Agora, por que isso? Porque Jesus nos ensinou que não é a aparência que importa. O que importa é o coração, é o caráter, é a vida. É isso que importa.
é a forma como se relaciona com os outros. Outra coisa, por exemplo, saiu aí há alguns tempos atrás, um vereador em São Paulo, na cidade de São Paulo, fez uma lei que multava quem desse comida aos pobres. Veja, o delírio do sujeito, né? E o sujeito se diz cristão, viu? Quem desse comida a um pobre, a um morador de rua, tinha que pagar uma multa que podia chegar a 17 mil reais. Quer dizer, um negócio absurdo. Aí quando você vai para Jesus, o que é que você observa? Você observa Jesus fazendo o bem aos pobres o tempo inteiro. Inclusive alimentando os pobres. Ele fez 2 multiplicações de pães. 2. E quantas vezes ele não alimentou as pessoas, ou não orientou a alimentar as pessoas? Então, o tempo todo Jesus está abençoando o pobre, está dando comida ao pobre, o tempo todo Jesus está cuidando dos pobres. Quando ele diz aquela palavra, os pobres sempre os tereis convosco, não é uma palavra negativa, tem pobre aí, nem se preocupa. Não, é uma palavra positiva. Olha, os pobres sempre estarão aí, portanto ajudem eles, o tempo todo, o tempo todo. Então, por exemplo, diante do que Jesus do que Jesus fez, do seu exemplo, como é que eu vou poder concordar com uma lei desse tipo? Eu vou dizer, não, isso aí não presta. Por quê? Porque Jesus, que é a minha senha para entender a vida, Jesus me mostra que eu devo tomar cuidado dos pobres. Outro exemplo. Tem gente que só dá valor quando um famoso fala alguma coisa. Então, se um famoso fala alguma coisa, ele dá aquele valor, isso é importante mesmo, né? Mas quando é uma pessoa simples que fala, uma pessoa pobre, uma pessoa mais humilde, sem muito estudo, que fala, aí a opinião dessa não importa. Era assim. Jesus agia assim. Veja, na Bíblia, Jesus conta exemplos de coisas simples, de pessoas simples, né? É uma mulher que perde uma moeda de valor, um pastor de ovelhas, que eram pessoas pobres naquela época, porque eles cuidavam do rebanho dos outros, por isso eles eram pessoas pobres, mas é um pastor que vai buscar uma ovelha que se perdeu, é um pescador que lança sua rede no mar, eram pessoas pobres na época. Então veja, o Jesus está o tempo todo nos ensinando que os pobres nos ensinam, as pessoas simples nos ensinam, até mesmo com seus gestos, com as suas atitudes, com as suas falas. Quando ele vai conversar com a mulher samaritana, quem era a mulher samaritana? Gente, a mulher samaritana era um zero à esquerda na sociedade dela. Era um zero à esquerda, era uma mulher considerada meio imoral, né? Já tinha tido 5 maridos, vivia com o que não era dele. É uma mulher assim, lá embaixo, de nível muito baixo, a mulher samaritana. Mas aí Jesus começa, numa boa, a dialogar com ela, a falar das coisas de Deus para ela. Ela vai entendendo aos poucos, vai devagar, mas ela vai entendendo. E Jesus vai ouvindo o que ela diz. Jesus vai dialogando com ela. Olha assim como Jesus valoriza a opinião de pessoas simples, de pessoas humildes. Jesus valorizava essa gente. Então, o que ensina isso para nós? Que essas pessoas simples, mais humildes, elas têm uma grande sabedoria, têm valor no que elas falam. A gente não precisa ficar babando só para famoso. Não, vamos ouvir essas pessoas. Exemplo, um famoso aí, jogador de futebol, disse que tinha um projeto aí de fazer com que as praias fossem vendidas a determinadas pessoas ou grupos e só aquela pessoa seria dona da praia. O povo não poderia entrar porque a praia iria ficar para aquelas pessoas. Então, tinha esse projeto, né? Ainda tem esse projeto, ainda está circulando lá na Câmara Federal. E aí esse jogador falou, olha que coisa boa isso aí, vai ajudar a progredir o país, tudo mais e tal. Aí quando você vai ouvir as pessoas mais simples, que moram próximo à praia, diz, mas como é que a gente vai fazer? Porque a gente vive, muitas vezes, do comércio da praia.
é alguém que vende lá o seu coco, é alguém que vende alguma coisa na praia, e disso tira o sustento para a sua vida, mora muitas vezes num cortiço perto da praia, e eu falo desse cortiço porque eu vivi em um quando era criança, vivi em um cortiço, era uma casa com 2 cômodos, a cozinha e o quarto, e no quarto dormia todo mundo. Eu vivi isso a minha infância, né? Eu sei o que é esse negócio do cortiço lá, e as pessoas que estão ali próximas à praia vivem assim. Então, se esse projeto passar, o que vai acontecer? Todos esses lugares vão ser comprados pelas empresas riquíssimas, pelas pessoas ricas, e vão ser transformadas nesses condomínios que vão privatizar a praia. E o povão nem na praia vai poder ir, porque aqui você não pode entrar, ali não pode entrar, ali não pode entrar, e vai sobrar o quê? O penhasco para o povo. Então, quando você ouve uma pessoa importante falando a favor de um projeto desse, e você ouve as pessoas simples que dizem, não dá certo, como é que a gente vai viver? Quem você tem que ouvir? Ouça as pessoas simples, ouça o que elas estão dizendo também. É isso. Jesus é essa senha para a gente entender a vida, para a gente viver bem a vida, para a gente ajudar as pessoas, inclusive, de uma forma mais concreta. Eu acho que é isso aí. Deu para entender, gente? Eu espero que sim. Jesus é a senha para a gente entender tanto a Bíblia quanto a vida. Espero você nos outros vídeos que eu vou fazer sobre essa série. Acho que é uma série importante para a gente entender a interpretação correta da Bíblia. Tá bom? Deus abençoe você e que você tenha uma semana muito abençoada.